Sejam todos bem-vindos ao primeiro episódio da Base, um momento para falarmos de negócio. Essa troca tem como objetivo a trazer informações importantes para o crescimento da sua empresa. Sou José, trabalho com a Cíntia na agência CSZ, hoje faço a parte de gestão de projetos e estratégia. Já atuei em diversas empresas com infoprodutos e produtos físicos. Eu sou a Tiziana, eu sou uma das fundadoras do Instituto Ludwig Poloni de Gramado. Eu sou psicóloga, especialista em gestão de pessoas e carreira e mentora de lideranças. Eu sou Rogério Poloni, sócio fundador do Instituto Ludwig Poloni. Tive uma longa vivência profissional como executivo e nos últimos anos venho me dedicando às atividades de mentoria empresarial, individual e também a projetos de recrutamento e seleção e de mentoria de carreira. Então, hoje a gente vai falar sobre assuntos, da importância da base dentro de uma empresa. E pegando esse ponto de que a comunicação, ela está diretamente ligada ao desenvolvimento dessas pessoas dentro das empresas, Então, é realmente a base que sustenta tudo isso. É assim como a nossa casa, qualquer empresa precisa desses pilares tão importantes para fazer tudo se movimentar. E por isso, a gente uniu essas duas empresas, para conseguir proporcionar isso para grandes empresários, para grandes empresas. Justamente porque a gente entendeu que essa Collab tinha uma riqueza muito grande, por a gente gostar de trabalhar com pessoas, porque a gente acredita que a comunicação, para ser eficaz, precisa, do foco nas pessoas e também nesse marketing de tudo que isso impulsiona as empresas. Da mesma forma, o Instituto Ludwig e Poloni, que tem tanto a agregar para nós no desenvolvimento de pessoas e toda a bagagem que vocês trazem também com a gente. Pensando nisso, eu vou te fazer uma pergunta, Tizi, sobre a cultura organizacional. Missão, visão e valores. Sempre fizeram parte, de toda e qualquer empresa. Mas hoje, tu acredita que são frases só de parede? Qual a tua opinião sobre isso? A cultura organizacional é o DNA da empresa, é como as coisas acontecem por ali, é o que diferencia uma empresa da outra. E sim, a cultura organizacional, ela pode ser só alguma coisa que esteja lá na parede, com as frases todas que se colocam, mas ela também pode e deve gerenciar as decisões, as escolhas, todo o funcionamento daquilo que se faz dentro da empresa. A grande questão é a coerência entre aquilo que se diz e aquilo que se faz. A forma como a empresa orienta os seus colaboradores a tomarem as decisões, a fazerem as suas escolhas. E através de uma liderança positiva, na verdade a liderança são os multiplicadores, são as pessoas que são os guardiões da cultura, a gente vai conseguir disseminar tudo isso dentro da empresa para que as pessoas tenham clareza de qual é o propósito, quais são os valores, por que a empresa existe e onde ela quer chegar. Você sabe que a cultura organizacional, ela também é a base do processo de recrutamento e seleção. Sempre quando a gente inicia um processo de recrutamento e seleção, o primeiro passo nosso do Instituto Ludwig Poloni é entender e conhecer da cultura organizacional da empresa que está requisitando uma nova posição. Porque através do conhecimento da cultura organizacional, dos valores da empresa, a gente consegue fazer um processo de recrutamento e seleção com mais aderência, que a gente chama a cultura organizacional. E isso a gente consegue promover relações duradouras, resultados a curto prazo, e é o objetivo nosso também, que através do entendimento da cultura organizacional, a gente promova relações de sucesso entre os nossos clientes e os profissionais que estão no mercado em busca de uma nova oportunidade de trabalho. E como, Rogério e Tiz, vocês veem a cultura dentro das empresas, as pequenas empresas e as médias empresas? Essa distinção, acredito que seja diferente quando tu fala de uma pequena empresa, tu ter essa cultura bem estruturada de uma média empresa para uma grande empresa também, É que a cultura organizacional a gente não inventa, a cultura organizacional ela já é, não é uma coisa que a gente vai criar. Então, quando a gente faz a identificação da cultura e traz isso através de uma transparência e de uma clareza, é quando a gente consegue identificar e deixar surgir, florescer aquela ideia daquilo que já é e não daquilo que a gente quer ser. Logicamente, a gente pode ir construindo isso ao longo do tempo, A gente pode ir aí melhorando o nosso caminho, tendo mais clareza, mas não é algo que a gente inventa ou que a gente pode copiar, das outras empresas, é algo realmente legítimo. Parte da essência. Isso aí, a parte da essência. É isso que a Tia está comentando, é importante, porque às vezes a gente acha que através de uma literatura ou através de um olhar para uma outra organização, a gente vai poder criar a nossa cultura organizacional. Isso não funciona na prática, São referências,
mas a cultura organizacional, ela realmente nasce de dentro da empresa, né? E acho que não tem, né, a cultura certa e a cultura errada, né? Cada empresa vai encontrando aquilo que vai ao encontro dos seus valores, como pessoa, principalmente, né? Eu diria que a cultura organizacional é a base, né? Ela é a base para muitas outras coisas que vão surgir a partir dali. E uma empresa que tem uma cultura sólida, uma cultura coerente, ela retém os seus colaboradores, retém os seus talentos, porque as pessoas sabem exatamente onde elas estão e a forma como as coisas vão funcionar. E por isso a nossa Collab tem tanto, né? Tem tanto a agregar para as empresas, justamente por isso. Porque nós também temos que entender toda essa cultura dessas empresas, né? E como vocês mesmos falaram, é a essência. E branding também é isso. É como essa marca é percebida no mercado. E hoje isso é muito importante. Parece algo tão simples, mas não é. As pessoas muitas vezes se comparam com o resultado de outras empresas e é algo que está nela, é algo nato. Então, por isso, né, cada vez mais eu tenho essa certeza de que quanto mais a gente conhece sobre essa realidade, mais a gente vai conseguir saber para transmitir. Sim. E o que tu falou, né, Tizi, justamente isso. No marketing, na comunicação, é da mesma forma. A gente precisa entender quem essa empresa é, para quem ela está comunicando e onde ela vai fazer isso, né? Da mesma forma da cultura também. Importante, né? Porque vamos dizer assim, os 4 P's que a gente tinha do marketing, né? Hoje eu não sei em quantos P's nós já estamos, né? Então, essa associação, né, das nossas empresas, né, do Instituto com a CSZ, ela realmente potencializa a percepção do consumidor, principalmente. Porque a linguagem que precisa ir para fora é muito próxima da linguagem que acontece internamente. Então, a empresa que vai estar promovendo, divulgando a empresa, precisa conhecer internamente a sua cultura organizacional, os seus valores. E tem uma outra questão que eu acho muito importante, né, nessa união das nossas, vamos dizer assim, das nossas competências, né? É a proteção da reputação da empresa. Porque através de uma cultura organizacional forte, uma comunicação de uma cultura organizacional eficiente, você também consegue preservar a reputação da empresa. Exato. E a gente vê que no marketing também é muito parecido, porque, que nem tu falou antes, que cultura não se copia. No marketing a gente vê muito isso, que as empresas elas pegam referências de outras e também querem copiar. Coisa que, olha como essa empresa se destaca, como ela faz um bom marketing, muitas vezes até nas redes sociais, a gente também vê isso no dia a dia lá na agência. Mas a gente vai replicar aquilo e vê que não tem como tu copiar. Realmente tem que partir da essência da empresa. Tem que ser o Rogério, tem que ser a Tizi, tem que ser a Cíntia falando, dando a cara ali para realmente criar essa conexão e ser mais humano essa comunicação. Então eu vejo que a cultura e o marketing, nesse quesito, eles são muito parecidos, assim. Quando a gente fala em marketing, qual é a primeira coisa que vem à tua mente, José? Na tua visão, qual é o maior erro das empresas para crescer, pegando esse teu gancho? Quando a gente fala do digital, eu vejo que tem 2 principais erros. O primeiro deles é a falta de estratégia, que a gente está acostumado, todo mundo falando, mas quando realmente tu vai colocar na prática, a gente vê que não é bem assim. Então, estudar o teu público, estudar o teu produto, estudar o teu mercado, a jornada de compra do teu cliente, que é realmente um ponto estratégico na tua comunicação, a gente hoje não vê na prática. É muito difícil tu entrar numa empresa e tu pegar essa estrutura, esse desenho realmente de comunicação. Então, o que a gente vê normalmente são empresas pequenas, médias empresas, que elas começam de qualquer jeito. Então, eu preciso estar nas redes sociais? Então, vamos começar. Eu preciso investir, é 1.000, é 2.000 reais? Vamos começar a investir, mas sem esse planejamento. Esse eu vejo que é um dos principais motivos das empresas não terem resultado hoje. E ser muito genérico, isso torna tudo muito genérico, e também a falta de estrutura. Então, se nós pegarmos, não é toda empresa, muitas vezes a gente olha assim, inclusive lá a gente tem a gente pega muitos casos, vê muitos casos de empresas, eu quero ter o resultado X, hoje eu tenho tanto para investir, mas quero ter o resultado muitas vezes até superior do que elas gostariam de investir, mas não tem essa estrutura para sustentar o que eles estão querendo. Então a gente vai ter lá na empresa 3, 4, 5 funcionários que às vezes não sustentam toda essa estrutura para ter o resultado que eles gostariam. Então, e muitas vezes também que acontece das empresas pegar e contratar um profissional e achar que aquele profissional vai ser o que vai ser o salvador da pátria. E cabe muito também a nós, olhando lá do marketing, ver que muitos profissionais prometem isso. Então, a gente vai pegar lá hoje, e não estou jogando só para um lado, mas vamos pegar um gestor de tráfego. Ele vai dizer, não, me contrata que hoje eu sou a solução para os teus problemas. Ou a gente vai pegar lá um social media. Não, me contrata que eu vou resolver, hoje vou alavancar os resultados da tua empresa.
E na prática a gente sabe que não é assim. A gente precisa de todos esses profissionais para conseguir realmente montar uma estrutura que vá trazer retorno. Então eu vejo que são esses 2 principais pontos que hoje atrapalham justamente o crescimento das empresas, que é a falta de planejamento, a falta de estratégia e a falta de estrutura, de ter essa visão clara de como funciona realmente na prática o marketing. As pessoas muitas vezes encaram realmente como sendo algo mágico. Vamos começar e aqui eu preciso ter resultado, até porque é vendido para elas dessa forma, né? E o marketing também, ele é um grande ecossistema, né? Ele não funciona sozinho. Então, se não tem braço dentro da empresa, se realmente essa comunicação não estiver alinhada, não vai dar resultado. E não adianta puxar o cliente para dentro e proporcionar uma má experiência. E aí vocês têm todo esse know-how para falar justamente por toda essa vivência, né? Porque por um determinado tempo, as pessoas esqueceram de colocar as pessoas, né? Muito se fala também atualmente nas redes sociais de várias estratégias, mas o que realmente faz a gente comprar de alguém, né? São as pessoas. E aí, dependendo do lugar que a gente for até lá, impactado, por exemplo, por um anúncio pago, e vai até lá e realmente é frustrante, porque não tá conversando como aquela propaganda disse que era. E não tem nada pior do que não cuidar da reputação da sua empresa, né? E aí isso tá ligado a todo esse grande ecossistema. Com certeza. E o marketing, né, para as empresas não terem que estar toda hora investindo em grandes volumes para atrair novos clientes, ela precisa cuidar do cliente, né, que ela consegue atrair, né, desde o primeiro momento, né. Por isso que é muito importante, né, cuidar da jornada do teu cliente, né. Desde o momento que ele descobriu sobre o teu produto ou sobre o teu serviço, como é que você vai cuidar desse cliente, né, para sempre, né? Após a experiência dele com o teu negócio, com o teu produto. Então, você tem que cuidar dele para sempre. Senão, você vai ter que sempre estar fazendo investimentos volumosos, né, para atrair novos clientes. Então, esse ciclo também não é um ciclo positivo, né? Você tem que ter um ciclo de retenção dos clientes que você consegue atrair através das suas políticas, das suas práticas de marketing, né? Exato. Eu diria que, agora tu usou uma palavra que as empresas que realmente estão seguras hoje são empresas que se preocupam com a retenção, em literalmente cuidar do que elas já têm para alcançar outros novos, não simplesmente fazer por fazer para crescer a todo custo ou esperar um milagre, né? Alinhar essas expectativas para realmente entender o que funciona a longo prazo. Não tem fórmula mágica, não tem, isso não existe, né? Então, é trabalho duro, é dedicação para isso, é olhar para as pessoas realmente o que elas podem agregar neste processo de fazer essa retenção. Aí essa empresa dá para se dizer que está num ponto seguro. Na própria retenção dos talentos das pessoas que trabalham na empresa, tendo clareza de que lugar que a empresa quer chegar, onde que nós vamos, qual é o caminho, né? E sensibilizar esse colaborador para que ele faça jus, né, a essa decisão e essa estratégia de colocar a empresa num determinado caminho, numa determinada rota. Então, a sensibilização dele para que ele possa estar, né, acompanhando todo esse processo é muito importante. Muitas vezes o colaborador está ali e não sabe nem por quê, nem para quê, né, e ele vai indo, mas não sabe onde vai chegar. Então, essa clareza de comunicação externa, ela reflete a comunicação interna também. Como que as coisas estão sendo ditas, como estão sendo claras, transparentes, para que essa pessoa saiba como ela tem que agir, o que ela tem que fazer, né, para que a empresa tenha o sucesso que deseja. Sabe uma coisa que me fez pensar também? A gente volta para a base, né? A base que são as pessoas, né, para cuidarem dos clientes. Depois você tem a comunicação, o marketing, para preservar a relação com os clientes, até para preservar o futuro das pessoas. Então, o futuro das pessoas dentro das empresas também depende das ações de marketing, né, da marca se manter ativa no mercado, para que as pessoas também possam manter seus empregos, possam se desenvolverem, né? Então, acho que os dois lados são a base do negócio, realmente, né? E o que a gente vê, Rogério, e o empresário, quando ele começa a empresa, dificilmente ele vai conseguir começar com essa base já estruturada. Justamente porque é muita coisa depende dele no início. Mas esse cliente esse público que a gente está falando hoje, ele já está numa fase que, se ele não organizar agora, dificilmente ele vai conseguir dar esse próximo passo. Então, essa organização chega a um momento que é crucial. Então, tu precisa rever de novo a tua base. Então, rever como está a tua comunicação, rever a cultura da tua empresa, rever o treinamento com a tua liderança, justamente para te conseguir evoluir. Porque senão, e vocês sabem muito bem disso, que senão tu vai ficar naquele momento que tu estagnou nas vendas, estagnou no processo seletivo, estagnou em todas as fases da empresa, né? Com certeza. E, Rogério, uma pergunta bem polêmica agora. A geração Z,
ela está despreparada ou apenas está questionando esse modelo ultrapassado, entre aspas, né? Qual é a tua visão sobre isso, né? Desse tema que tanto se fala atualmente? Quando a gente fala também em recrutar novos profissionais, né? Sim. Você sabe que o meu dia a dia hoje ele é muito voltado para recrutamento e seleção, né? E desenvolvimento de profissionais. Então, eu acabo me deparando bastante com profissionais da geração Z, né? E o que eu vejo dessa nova mão de obra, esses novos profissionais, né, que estão no mercado, essa turma aí até seus 27 anos de idade, né? É uma geração que quer algo que vai muito ao encontro de qualidade de vida, mas também quer qualidade no trabalho, também busca um ambiente de trabalho, vamos dizer assim, psicologicamente seguro, uma liderança preparada, né? Uma liderança que tenha capacidade de dar um feedback, né? Realmente mostrar os caminhos. Então, é uma geração, não é que é uma geração mais difícil, ela só precisa ser cuidada de uma forma diferente, né? Mas eu acho que ela vai ao encontro dos ambientes organizacionais que nós buscamos nos dias de hoje. Um líder positivo, uma empresa psicologicamente segura. Quem é que não quer estar num ambiente como esse? Né? Quem é que não gostaria de ter um líder que sabe como te conduzir, como te orientar, te dar suporte, apoiar as tuas decisões, te mostrar sempre os caminhos? Então, às vezes vamos dizer assim, um folclore que se cria, entendeu? Com relação à geração Z. O que eles querem realmente é um mundo importante, organizacionalmente falando, né? Então, eu vejo como algo, não é uma tendência, é uma realidade, mas eu acredito que não só a geração Z se beneficia, todas as gerações se beneficiam quando a gente consegue ter uma cultura organizacional estruturada dessa forma. Eu até ia dizer, Rogério, eu sou da geração Z. Olha E aí. tu falando isso, eu vejo que talvez, é que nem tu disse, as outras gerações talvez até gostariam da mesma coisa que a geração Z tá buscando Exatamente, hoje. é. Só que talvez eles não tiveram a oportunidade ou não tiveram, enfim, a chance de expor isso. E hoje a geração Z, e talvez até em função das redes sociais, do digital hoje, já vem muito mais se dispondo realmente a se colocar e dizer, não, eu não gosto do jeito que tá. Falar de saúde mental. A geração anterior dificilmente falava de saúde mental. É verdade. Hoje, para nossa geração, já é um assunto que está muito mais no nosso dia a dia. E cabe, eu acho, bem, como tu estava falando, assim, é uma geração que está buscando mais isso, é uma geração que quer viver mais leve, é uma geração que vai pela experiência, que não quer aquela coisa rígida, que não quer aquele líder que vai lá e realmente briga contigo, grita contigo. Então, é uma troca, realmente, é na parceria. Eu acredito que essa é a palavra que eles vão enxergar a liderança, e a gente acho que fala muito também disso. Essa não é uma hierarquia, é mais horizontal isso. A Tis acho que pode falar muito melhor sobre isso, porque é justamente isso, ninguém é superior, enfim, tá todo mundo aqui para se ajudar e todo mundo fazer a coisa acontecer, né? Você sabe que existe muita poesia, assim, no que diz respeito à permanência da geração Z, né, nas empresas, às vezes uma curta duração de permanência, né? Mas eu vejo que são dois fatores determinantes para todas as gerações. É o comportamento do líder e o comportamento do profissional, né? São esses dois fatores. Então, as questões comportamentais, elas norteiam as relações hoje nas organizações. E a Tise, que é especialista em liderança positiva, em psicologia positiva, essa saúde do bem-estar organizacional, pode falar bastante sobre esse tema, né? Como é que ele está hoje dentro das organizações, esse líder positivo que todo mundo busca, que gostaria de estar trabalhando para ele, né? Na verdade, quando a gente fala de geração Z, essa geração mais jovem que está chegando aí, né, no mercado já está aí há algum tempo, se pensa, uma geração que não quer se reportar. Não é verdade. É uma geração que quer se reportar a uma liderança diferente, onde não se tem mais espaço, que é como o José estava falando, para essa liderança que só exige, mas que também não reconhece. Então, não se pode perder referência. Não tem a ver com essa questão de ficar tudo solto, cada um por si. Mas essa referência precisa ser uma referência positiva dentro da organização, porque aí sim as gerações se encontram. A única forma que tem para funcionar o encontro das gerações nas organizações é esse encontro, esse abraço, né? Onde todo mundo tem para ensinar e todo mundo tem para aprender. Então, todo mundo ensina, todo mundo aprende. Essa é a única forma que vai poder acontecer. Só que a liderança, ela causa um impacto muito grande na forma como ela conduz, porque ela que vai direcionando, ela que vai permitindo, que vai apontando, que vai ensinando, que vai corrigindo, né? E junto se faz uma construção. Então, não significa que não se tenha referência da liderança, que cada um faz o que quer, mas essa referência tem que ser positiva.
E quando a gente fala em gerações também, uma coisa que eu não gosto é quando as pessoas colocam dentro de uma caixa, né? Como se isso fosse algo fixo. Claro que existem essas diferenças, né? Cada geração vem trazendo coisas novas pra gente e, como tu falou, as coisas vão mudando. E no marketing, na comunicação hoje, quem sai na frente, quem sai ganhando é justamente quem entende de pessoas e do comportamento delas. Como esse cliente está se comportando? Qual é o trajeto, a jornada do cliente que ele faz atualmente para comprar um produto ou um serviço? A gente entendendo, tendo esse conhecimento de como que esse público está se comportando, a gente já vai entender muito de onde falar com ele, né? E de que forma a gente vai conversar com essa pessoa. Então, quanto mais a gente tiver esse conhecimento, mais isso vai nos auxiliar. Tizi, a base de qualquer empresa são as pessoas que fazem tudo acontecer. Me conta, é possível exigir alta performance sem gerar burnout? Com certeza é possível através de uma liderança positiva. O estresse do dia a dia, prazo, qualidade, metas, objetivos, isso sempre vai existir, é o que leva as empresas ao sucesso. O que a liderança positiva precisa fazer é tirar o estresse desnecessário. É aquele estresse que não leva a lugar nenhum, que só estressa, que traz angústia, ansiedade, que não contribui com nada. E hoje a gente vive muito uma cultura da exaustão, que produtividade está ligado a cansaço, produtividade está ligado a horas, muitas horas de trabalho, e não necessariamente isso precisa ser proporcional. A gente não precisa trabalhar demais para apresentar um bom resultado. Muitas vezes o resultado nem é tão bom quando a gente está cansado, quando a gente não fez uma pausa, mas a gente vive nessa sensação de estar devendo. O tempo todo devendo. Então, eu trabalho, eu nunca vou para casa com a sensação do eu consegui fazer o que eu tinha para fazer hoje, porque a gente tem uma lista infinita de coisas para fazer e a gente não tem essa sensação que traz bem-estar de que aquilo que a gente planejou num dia foi feito dentro daquilo que foi possível fazer, né? Não tem ideal, tem o real. Então, dentro daquilo que eu tenho para fazer, o jeito que eu consigo me organizar é importante para que eu tenha essa sensação de bem-estar, de dizer, ufa, hoje, né, o meu dia acabou, eu não fiz tudo, mas eu fiz aquilo que eu pude fazer. Então, a produtividade não está ligada à quantidade de horas que a gente trabalha e nem à quantidade de energia, mas à qualidade da energia que a gente coloca no trabalho que a gente tem para realizar, né? E dessa forma a gente consegue, então, ir alavancando, né, uma coisa depois da outra, mas sem ter a necessidade de fazer tudo ao mesmo tempo, o tempo todo, que eu acho que essa é a grande questão. E quando a gente fala em marketing, muita gente ainda pensa que estar no Instagram é o suficiente. O José vai me entender essa pergunta. E eu te pergunto, José, toda empresa precisa mesmo estar, né, no Instagram? Como tu enxerga o futuro das redes sociais? Instagram, não, né? Falando num todo das redes sociais. Eu acho que todas precisam estar, mas em certos momentos nem todas devem estar nas redes sociais. Precisam estar, acho que entra muito naquilo que nós estávamos falando, que o marketing hoje ele é um ecossistema. Então, se tu conseguir, quanto mais ferramentas tu conseguir te apresentar para os teus clientes, melhor. Se tu vai estar nas redes sociais, hoje tu vai estar no outdoor, se tu vai estar fazendo uma propaganda que seja num evento, alguma coisa nesse sentido. Mas muitas entram nas redes sociais às vezes por necessidade, ou achar que, não, esse é o momento, preciso estar, tá todo mundo tá, minha concorrência tá, e acabam entrando errado no digital e acabam prejudicando muitas vezes mais a marca do que realmente trazendo algo positivo para aquele momento. Então, acredito sim que todas precisam estar tendo estrutura, planejamento, que foi o que a gente já falou, mas sabendo aquele momento de entrar nas redes sociais. Então, não sair fazendo por fazer, ou se tu vai entrar, então, fazer esse pré-planejamento antes, que foi o que a gente falou antes, justamente para te não queimar o filme da tua marca e realmente fazer mais do mesmo, ou tá ali produzindo e gastando tempo com uma coisa que às vezes podia alocar recursos, enfim, outra ferramenta que te traria mais retorno. E falando um pouquinho do futuro das redes sociais, acho que entra muito nisso que a gente está falando da gente falar com pessoas. Então, cada vez, e a gente vê isso muito nas redes sociais, antes a gente tinha muito aquela comunicação de empresa para pessoas. Hoje a gente vê muito mais essa comunicação de pessoas para pessoas. Então, essa conexão, esse lado humano, e a gente tenta aplicar isso, inclusive lá na agência, hoje trazer cada vez mais as pessoas para dar cara para as marcas, é justamente isso, para ter essa conexão humana. As pessoas se conectam com seres humanos. Então, aquela comunicação que antes, a gente diz que há 3, 4 anos atrás ainda dava certo, que era aquela empresa falando ali como, digamos, de cima para baixo, hoje já não funciona mais, não gera mais essa conexão. Então, e no marketing as coisas mudam muito rápido, né? Então, tu saber como fazer essa comunicação é o que vai fazer a diferença futuramente
na comunicação, nas redes sociais, e cabe muito de encontro com o que a gente estava falando, é de pessoas. Então, a Tizi, quando vai ir lá prestar um treinamento numa empresa, vai ver o dono na rede social falando, vai ver o colaborador, o líder ali falando na empresa. Então, não tem mais aquela comunicação engessada, onde as empresas só falavam, hoje dão voz também a quem faz parte do time, né? Rogério, contratar com base apenas no currículo ainda faz sentido? Você sabe que contratar profissionais através do currículo, hoje em dia, não é mais o suficiente, né? É preciso realmente se aprofundar mais na biografia profissional do profissional que você está buscando ou selecionando. É lógico que o currículo, ele retrata a biografia, né? A trajetória do profissional, né? Mas a gente precisa entender muito mais o que está além desse currículo. As suas relações no ambiente de trabalho, as suas relações hierárquicas, as suas conquistas. A gente precisa tentar chegar o mais próximo possível do grupo de competências que esse profissional possui, para você realmente poder saber se existe uma aderência à cultura organizacional da empresa que está buscando esse profissional. Se ele realmente possui as competências que são necessárias para executar aquilo que aquela empresa está precisando para aquela posição. Então, o currículo, sim, é o primeiro norteador, mas é necessário se aprofundar muito mais, realmente fazer uma análise de aquisição de talentos, que é um termo que a gente usa bastante hoje em dia na nossa atividade, se aprofundar, entender as competências, as dimensões comportamentais, também é um diagnóstico bastante importante. Lá no Instituto nós fazemos uma aplicação de um assessment, a Tizi conduz esse processo, pode falar um pouquinho sobre assessment profissional, que também é uma ferramenta técnica, científica, que traz muita assertividade na escolha de um profissional. Então, acho que a gente poderia abrir um espaço aqui até para falar sobre assessment profissional nas organizações. Antes disso, acho que colocar que precisa existir uma clareza do que a empresa está buscando. Então, se a empresa não tem clareza do que ela quer, não tem como encontrar o profissional, porque a gente não sabe o que vai, né, procurar. E às vezes o profissional ele se apresenta e a gente não sabe se ele vai ter aderência ou não, em função de não existir essa clareza, dessa definição de quais são as competências necessárias e de como as coisas devem acontecer. E o assessment, ele ajuda muito nisso, mas que seria a questão toda da colocação das competências relacionadas ao mundo do trabalho. Mas se não tiver uma clareza do que a empresa está buscando, a gente não consegue correlacionar, a gente não consegue cruzar esses dados para juntar aí sim a questão do currículo, né, da experiência que a pessoa tem, que não é só aquilo que está no currículo, mas o que ela aprendeu a fazer, o que ela conheceu durante esse tempo, como ela se comportou também de maneira diferente ao longo do tempo, mas cruzando tudo isso a gente consegue ter uma aderência maior, fora isso não tem como, né? Sim, com certeza. E até, Rogério, pegando esse gancho, assim, antes tu fazer uma faculdade, tu ter um curso superior, ele tinha um peso muito grande no currículo. E hoje, como ainda tu vê que futuramente isso vai ter esse peso. E também outra coisa que eu queria te perguntar, a gente vê muitos profissionais, principalmente das outras gerações, onde eles ficavam 15, 20 anos dentro da mesma empresa, e a gente via isso como algo positivo. Se a pessoa está naquela empresa há tanto tempo, ela é um bom profissional. E hoje a gente vê o inverso, a gente vê que as pessoas, e principalmente a geração mais nova, ela fica 2 anos numa empresa, depois 1 ano e meio na outra, 3 anos na outra. E muitas vezes a gente vê isso como positivo justamente por pensar que aquela pessoa conseguiu mais experiência, conseguiu, então, ter essa experiência em outros segmentos, né? Então, não sei como tu vê isso para o futuro, né? Não, eu vejo assim, competência ou as competências técnicas, vamos dizer assim, das profissões, eu acho que é muito relevante, né? Eu acho que todo mundo deve realmente buscar a competência técnica, a formação técnica. Técnica, eu digo assim, pode ser através de uma formação técnica, de um bacharelado, mas ter uma base técnica da profissão que você escolheu. Acho que isso é bem importante. Depois, o que eu vejo que é necessário para o profissional dos dias de hoje, ele precisa se manter atualizado. Ele precisa continuar aprendendo. A vida é movimento o tempo todo. Então, a gente precisa estar lendo, estudando, fazendo cursos, assistindo podcasts, assistindo canais interessantes, fazer um bom uso das informações que existem nesse universo, né, tão amplo que nós temos hoje de conhecimento. Mas você precisa transformar essas informações num aprendizado para você. Então, eu acho que a formação é sim importante, eu acho que ela sempre vai ser importante, mas o mais importante é não parar.
estar sempre em movimento no que diz respeito ao teu conhecimento de trabalho, das suas necessidades como pessoa. A pessoa precisa estar sempre em movimento, aprendendo, estudando, se atualizando. Algumas profissões exigem muitos cursos de curta duração, porque os cursos de curta duração eles trazem um conhecimento mais rápido, mais prático, né, que você possa executar rapidamente. Mas o mais importante, a vida é movimento, o trabalho é movimento, a carreira é movimento. A gente precisa estar sempre em movimento. E eu acho que nessa pegada da inteligência artificial, da digital, cada vez mais, né? Então, cada vez mais rápido a gente vai ver essa movimentação e as coisas mudando mais rápido. Então, acho que cabe realmente isso. Da mesma forma, acho que depois a Cíntia vai abordar alguns temas de inteligência artificial, que é justamente isso. A gente está atualizado, porque não vai tirar o emprego de ninguém, mas também o profissional precisa estar atualizado, né, com o andar do mercado e dessas ferramentas que vão surgindo. Sabe? Pode falar. O que eu vejo sobre a inteligência artificial no ambiente de trabalho hoje, né? Aquilo que a gente sabe até agora, aquilo que a gente vem estudando, né? O profissional precisa ter uma inteligência para poder usar da inteligência artificial. Senão o resultado do uso da inteligência artificial também é mediano. Então, você não pode parar de estar estudando, aprendendo, enriquecendo o teu vocabulário, o teu conhecimento, para você poder demandar desses recursos tecnológicos que estão disponíveis no ambiente de trabalho, mas que te tragam retorno positivo, eficiente. E a gente não pode esquecer que o uso da inteligência artificial no ambiente de trabalho, a responsabilidade é nossa, daquilo que ela está entregando e daquilo que a gente vai transformar em políticas, em normas, em processos. Então, a responsabilidade é do profissional. Então, o profissional precisa continuar aprendendo, sabendo como utilizá-la. Eu acho que ela vai facilitar algumas coisas, né? Talvez reduza um pouco da atividade burocrática, nos dê espaço para nos dedicarmos a outras questões, a cuidarmos melhor da nossa equipe, né? Cuidarmos melhor da experiência do nosso cliente, mas temos que ser profissionais capacitados, de alta performance, para podermos lidar com todo esse recurso tecnológico que está ficando cada vez mais disponível no ambiente de trabalho. E a gente sempre fala lá na agência também, esse é um dos maiores erros, isso que tu falou agora, Rogério, porque muitas empresas chegaram em um certo nível de sucesso e elas acreditam que essa é a fórmula certa para o resto da vida, e não é bem assim. Não é porque a empresa tem 30, 35 mais, né, uma longa experiência, uma longa jornada, que as coisas continuam as mesmas. Tanto é que é o que a gente falou aqui, as gerações vão mudando, as pessoas vão mudando, o comportamento delas e também toda essa mudança que a gente precisa se adaptar. Então, acreditar que o sucesso parou por ali é um grande erro, né? Ou achar que são donos da verdade porque cresceram em um momento diferente. Hoje as coisas não são assim. A gente sabe que qualquer marca que quiser se posicionar hoje é muito mais difícil, porque a concorrência é muito maior. Mas, ao mesmo tempo, nos faz sair da zona de conforto e ir buscar além, né? Buscar os melhores profissionais para ter junto com a gente e trabalhar tudo isso. Tem uma coisa que esses dias eu estava lendo, que a gente vinha justamente dessa... Quem se destacava era quem tinha força bruta. Então, antigamente, lá no início do trabalho, então quem se destacava era aquelas pessoas que realmente eram brutos, fortes. Hoje, democratizou e quem se destaca é a pessoa que tem inteligência. Só que vindo dessas inteligências artificiais, tu vai ver que isso também, logo, todo mundo vai ser inteligente, de certa forma. Então, porque tá no acesso, tá fácil ali, tu clica hoje em alguns botões, tu tem acesso à informação, a essa estratégia, essa inteligência. E o que vai destacar, acho que cabe muito... O que nós estávamos falando antes, futuramente, é as conexões humanas. Então, se a gente já tem a inteligência, já tem esse conhecimento, já tem a força bruta, digamos assim, já tem hoje as máquinas que fazem isso, o que vai diferenciar as empresas é essa conexão humana. Então, o futuro é humano e é essa conexão, e a gente vive falando isso também lá na agência, porque todo mundo vai democratizar cada vez mais essa informação, principalmente no digital, e vai ser difícil tu se diferenciar, a não ser que seja justamente por conexão humana. Né? Tem uma frase de um autor que agora eu não me recordo o nome, que diz: no passado os empregos dependiam da força, hoje eles dependem do cérebro e no futuro vão depender do coração. Exatamente. Que é exatamente. Um grande desafio que eu vejo no mercado de trabalho hoje em dia é o trabalho artesanal. Né? Cada vez mais os jovens estão se distanciando do trabalho artesanal.
trazendo aqui para a nossa realidade aqui na nossa região, né? Trabalhos como camareira, né? Como cozinheiros, profissionais que realmente têm que fazer um trabalho mais artesanal, isso está ficando cada vez mais difícil e muitos estão migrando para atividades profissionais em plataformas. E isso não cabe muito, Rogério, pelo salário que é pago para esses profissionais, porque se nós pegar hoje, a gente falou no digital, talvez seja muito mais fácil hoje tu conseguir gerar uma renda. Independente do que tu for fazer ali, hoje tu atende 1 ou 2 clientes, quando vê tu já consegue essa renda que um profissional teria que trabalhar muitas vezes 8 horas por dia ali nessas profissões. Então não se dá muito por isso, ou tu vê realmente que é pelo desinteresse dos... Eu acho que é o desinteresse, né, muitas vezes pelo jovem, né, essa geração nativa já tecnologicamente, né, que gosta de passar muito tempo conectado, que encontra ali na conexão atividades profissionais, acaba tirando eles o interesse dessas atividades mais artesanais, né? Mas ao mesmo tempo também está trazendo outros dilemas para a sociedade, né? Principalmente na saúde mental dessas pessoas, né? Porque a atividade, às vezes, através de uma plataforma, ela é uma atividade que às vezes não tem limite de horário, né? Durante o dia. Então, exige muita dedicação e muito tempo conectado à tua atividade profissional. Então, muitas vezes, o profissional não consegue se desconectar, não ter um momento em família, um momento para ele, de uma atividade esportiva, de uma recreação. Ele fica o tempo todo conectado à atividade profissional, achando que ele não está trabalhando, mas, na verdade, ele está conectado e trabalhando aí muitas horas durante o dia, né? Então, são dilemas, né, que nós vamos enfrentar no ambiente de trabalho. A saúde mental já é uma realidade, né? A Tise pode falar bastante sobre isso, né? Já é uma realidade nas empresas hoje em dia, e eu acredito que a tendência é que nós teremos que, a cada vez mais, olharmos e cuidarmos da saúde mental de todos. E pegando esse gancho, Tise, saúde mental é um tema, né, que sempre é tão urgente e fundamental, não só para as empresas, mas, né, para nossa família, nossa saúde, para tudo. Na sua experiência com cultura organizacional, quais são os principais sinais de uma empresa, né, aparentemente emocionalmente doente, né, mesmo com os sinais financeiros sendo bons? Nem sempre o sucesso está vinculado, né, a sucesso de saúde. E a questão da saúde mental, um tempo atrás, ninguém falava sobre isso. E eu confesso que hoje em dia ainda tem bastante resistência para que se fale de saúde mental nas empresas. Uma das questões mais importantes é que haja segurança psicológica. Segurança psicológica não depende das pessoas, depende do espaço que a empresa dá para que as pessoas possam se expor, possam ser quem elas mesmas são, que permite que a gente tenha 4 estágios, né? Uma empresa que é psicologicamente segura, ela vai incluir esse colaborador, né, dentro ali da sua cultura, ela vai integrar, então, esse colaborador no início, vai ensinar, então tem a fase da inclusão, a fase do aprendiz, onde esse colaborador vai entender sobre essa cultura da empresa, depois ele passa por uma fase de colaboração, onde ele já se sente apto a conseguir trazer algumas, né, intervenções, e por último a fase da inovação. Então, uma empresa psicologicamente segura, ela propõe que haja mais intervenções em termos de inovação, o que faz com que as pessoas tenham mais espaço para, né, se colocarem ali. E os grandes sintomas, né, das empresas são, primeiro, né, a falta de engajamento, pessoas mais reclusas, mais tristes, o próprio turnover é muito importante também para a gente observar e entender os motivos que fazem as pessoas não quererem ficar ali, e também tem a ver com a legitimidade daquilo que a empresa faz. Não adianta fazer a festinha do final do mês para cantar parabéns e ter uma intervenção que não seja humana, uma intervenção estressante, injusta, durante todos os outros dias. Então, a gente tem que sair um pouquinho dessa positividade tóxica, que é todo mundo tirar foto sorrindo, dizendo que está tudo bem. O que vale mesmo é o que acontece no dia a dia. É a postura da liderança em relação a essa pessoa de forma respeitosa, é um reconhecimento legítimo dos resultados, né? Não é só comemora o resultado, mas depois, né, tá lá fazendo alguma coisa que não deve. Então, a gente precisa trazer legitimidade nesse espaço para isso. E, obviamente, quanto mais se falar sobre isso, mais as pessoas sentirão, né, bem-estar, que leva para um caminho de felicidade, e a gente entra num ciclo vicioso, né? Quanto melhor a pessoa se sente,
mais feliz ela fica, mais ela gosta de estar ali, feliz em voltar para casa, feliz em retornar para o trabalho, mais ela vai produzir, mas isso não é bom só para a empresa, porque a gente não busca, em relação à saúde mental, somente pessoas mais produtivas. A gente busca pessoas que estejam se sentindo bem, e aí fazendo bem para todo mundo, sai todo mundo ganhando, a pessoa, a empresa, o cliente, né, a comunidade que está no entorno, a família que está esperando esse profissional voltar para casa, então é um ganha-ganha, todo mundo sai ganhando. É isso que tu trouxe, assim, sobre eventos, coisas pontuais que muitas vezes as empresas se preocupam em fazer para os colaboradores, não está errado, mas justamente de ter esse cuidado, né, da verdade, do que realmente acontece nesse dia a dia. Porque a gente percebe, né, José, muitas vezes que uma empresa, ela se preocupa muito com coisas tão triviais, que é, por exemplo, uma data comemorativa. É algo que realmente não vai agregar para esse público que está ali, né, sendo o protagonista dessa marca. Então, quanto mais ela quer mostrar que ela é, muitas vezes ela tá apontando ali que tá faltando alguma coisa. Então, daqui um pouco, pensar realmente numa campanha, numa ação que possa ser feito um endomarketing, né, com esses colaboradores para engajar essas pessoas, né? Então, quando tá todo mundo unido nesse mesmo propósito, o resultado disso também é diferente, né? Não fica algo, a comunicação aqui, o desenvolvimento e as ações da empresa em outro lugar. Isso tudo fica num mesmo local, que é o grande ecossistema. E que tem a gente ver tá com falando. a coerência que a gente falou lá da cultura organizacional. É a coerência entre o que eu falo e o que eu faço. Né? Não adianta falar de um jeito e fazer de outro, porque daí não vai funcionar. Não funciona, né? E, José, a gente também fala muito hoje sobre marca pessoal e marca empresarial. Né? Antes o Rogério até comentou sobre o recrutamento das pessoas, né? O que é levado. E eu também logo lembrei sobre marca pessoal, porque quando a gente vai ver um currículo de uma pessoa, a gente entendendo como que ela funciona, o comportamento dela, vocês vão conseguir direcionar onde essa pessoa tem a melhor competência para se encaixar naquilo ali. E todo mundo tem uma marca pessoal. Muitas pessoas nem se dão conta, mas a gente tem. Então, quanto mais a gente conhece sobre ela, melhor para fazer esse trabalho. E hoje, os colaboradores são, muitas vezes, a cara dessa empresa, né? Então, tem uma importância muito grande quando a gente fala na marca empresarial, né? E a gente vê muitas pessoas, elas separam a minha marca pessoal e a minha marca empresarial. E hoje já não é mais assim. A tua marca pessoal, ela faz parte da tua marca empresarial, da tua vida, do teu negócio. Então, independente hoje se a Cíntia tá na agência CSZ ou não, eles vão lembrar dela pela marca que ela trouxe, né? Que ela vem pelas redes sociais. E quando a gente fala dos empresários, dos colaboradores estarem à frente das marcas, a gente sempre pega como exemplo, e acho que um dos principais exemplos da CIMED. Eu sou um que hoje eu não sigo a CIMED, mas eu vou lá e sigo o João Adib, justamente porque é a marca pessoal. A gente não quer hoje seguir aquela empresa, aquela coisa que a gente estava falando antes, estático, mas tu seguir quem tá ali por trás, quem é a pessoa que tá dando cara àquela marca. Então, a gente fala que é muito, não só os bastidores, mas essa conexão mesmo desses empresários, desses colaboradores aparecerem e darem cara para suas marcas. Então, eu vejo que não é algo separado hoje, são coisas que se misturam, cada vez a gente vai ver mais acontecendo isso, e justamente o que vai diferenciar as marcas, o que vai diferenciar hoje o instituto de vocês, é vocês aparecerem. É a TISE, é o conhecimento da TISE, é a forma como o Rogério se comunica, lá nós também, a agência, o que vai diferenciar é a forma como a gente atende nossos clientes, a forma como a gente se comunica ali. O serviço, muitas vezes, e principalmente quando a gente pega serviços que são muitas vezes iguais. Se a gente pegar hoje um escritório de advocacia, dificilmente ele vai conseguir se diferenciar naquele serviço. Mas o que vai diferenciar são os profissionais que estão por trás. É quem está dando a cara ali para a empresa, quem está se comunicando, quem está trazendo esse lado realmente e principalmente quando a gente fala nas redes sociais, né? Que mostra, expõe isso muito mais... de uma forma muito mais rápida do que no pessoal, né? Então, eu vejo que não é uma coisa separada, é uma coisa que não tem como evitar hoje, é o futuro e é uma coisa que é uma só, né? E todo mundo busca essa identificação, né? E o primeiro contato, muitas vezes, é no online, claro, ou em outras ações no offline também. Então, todo mundo quer se sentir bem no lugar que ela visita, tanto nos lugares, né, nas empresas presencial, como de forma online também. Então, se ela entrar na rede social, por exemplo, e se identificar e ver que pode confiar nessas pessoas, a gente já ganhou essa pessoa por ali. Não que ela vá fazer essa compra naquele momento imediato, mas a gente já vai estabelecer essa relação de confiança. E aí, se quando ela chegar lá para falar com a gente presencial, ela perceber que isso faz sentido, aí com certeza a gente vai conseguir a retenção desse cliente. Tudo bem.
Rogério, você atua como headhunter e mentor de executivos. O que você observa como o maior gap hoje entre o que é liderar e o que realmente lidera bem? A liderança nos dias de hoje, né, o profissional, o líder que se destaca, ele precisa ter algumas habilidades, né, que são essenciais. A primeira delas é a capacidade de lidar com pessoas. Não é mais no sentido de dar ordem para as pessoas, né, mas realmente participar de processo, estar junto com os profissionais, orientando, dando feedback, tendo clareza dos propósitos, dos objetivos da empresa, conseguir transmitir isso para as equipes, isso é muito importante. O líder também precisa dominar processos, precisa dominar metodologia de trabalho. Então, através de processos, através de metodologia de trabalho, ele também tem conhecimento do teu método de gerenciamento, porque todas as empresas buscam resultado. E o resultado é através de processos que são conduzidos por pessoas. Então, ele precisa ter conhecimento e uma orientação para resultados. E, por último, eu acho que uma visão estratégica, porque o líder ele precisa também ter a responsabilidade de conduzir a empresa para o médio e para o longo prazo. Então, a visão estratégica do negócio, do que está acontecendo no entorno do negócio, também complementa aquilo que se busca hoje numa liderança. Quando a gente fala de liderança, principalmente de equipes, eu já tive experiências com ótimos líderes, assim como não tão bons. E o que diferencia realmente um líder bom é isso, é entender de pessoas. Os melhores líderes que eu tive na minha vida foi porque eles entendiam de pessoas. Então, eles tinham esse olhar humano. Eu acredito que o processo, claro, são mais técnicos. Eu acho que tu também tem, assim como liderar pessoas, tu aprende. Mas esse olhar para as pessoas é uma coisa, muitas vezes, que vem, acho que da tua essência, né? Então, ter esse cuidado com as pessoas, eu acho que é um ponto principal para quem quer ser um bom líder, né? Sem dúvida. Estamos chegando ao fim desse bate-papo, né? E eu tive a honra de conversar com essas pessoas que nós temos a alegria de conviver e poder ter esse projeto conjunto, porque quando a gente começa a unir forças, a gente vê o resultado disso. Então, nós temos a honra de estar ao lado do Instituto Ludwig e Poloni, da Tise, do Rogério, o José, que é meu colega de trabalho. Então, quando a gente tem essa união e essa sintonia também, a gente consegue construir muita coisa. Então, hoje foi muito rico o nosso bate-papo e eu tenho certeza que os próximos a gente sempre vai poder agregar assuntos realmente voltados para empresas, para empresários que buscam o melhor, né? E todo mundo está em busca disso, justamente de querer crescer, evoluir e buscar o melhor para as pessoas que trabalham na sua empresa. E já que falamos em base, vale destacar que esse time que esteve aqui hoje trabalha diariamente com diversos negócios. Nos últimos meses, então, a gente uniu forças para fazer essa collab entre a agência CSZ Comunicação Estratégica e o Instituto Ludwig e Poloni, para criar essa metodologia que é a base. Uma consultoria de 6 meses que trabalha 3 pilares essenciais no crescimento sustentável da sua empresa: cultura e pessoas, marcas e comunicação e marketing. E se você quer crescer junto com a gente, conte conosco, conte com a base.